chakras, o que são os chakras, o que tem na psicologia sobre os chakras, o que o Jung escreve um pouco sobre os chakras dentro desse processo, o que a psicologia tem a ver com isso e como a gente pode usar esse conhecimento dentro do processo da terapia. Então, segundo a ciência, a medicina e os trabalhos de iluminação dos orientais, a gente tem centros de consciência. Esses centros de consciência são chamados chakras. Então, cada parte do corpo da gente, a gente tem um determinado chakra. A gente tem chakras em todo o nosso corpo. Cada célula que você tem é um chakra, significa que é um centrinho de consciência. Então, a gente tem chakras maiores, que são chakras que eles coordenam todos os outros chakras no corpo da gente, mas a gente tem basicamente 7 chakras que são os principais. Então a gente tem um coronário, que é no alto da cabeça, que ele te conecta a 2 glândulas que se chamam hipófise e epífise e te conectam à espiritualidade. Eu não vou falar muito do aspecto glandular, tá? Que isso não importa muito. O que importa é sobre a filosofia dentro desse princípio. E saber que cada um dos chakras é ligado a um processo físico que você tem, a uma determinada glândula, tá? Por exemplo, esse chakra coronário é ligado à sua hipófise e epífise. O chakra básico é ligado aos suprarrenais. Tá? Então, cada chakra ele vai estar ligado a um determinado sistema nervoso, através de um plexo nervoso, que são pequenos vasos, pequenos capilares que a gente tem, e todo um sistema neurológico ali naquela região, que a nível sutil, a nível dos corpos de energia, estou falando de teoria, tá? Você tem o teu corpo físico, que você tem todo o seu sistema glandular, você tem o teu sistema nervoso, você tem os teus órgãos. Teoricamente, a gente vai ter os nossos chakras, que eles são ligados aos nossos corpos de energia, ou aos corpos espirituais. Então, cada um dos chakras são ligados a glândulas endócrinas, ao sistema ao sistema nervoso e aos corpos de energia. Então a gente vai estar falando basicamente sobre alguns corpos mais básicos, ou sobre, a gente está falando de teoria, tá? Depois eu vou estar falando como é que a gente utiliza isso dentro da psicologia, tá? Então não é o que a ciência que nós temos, ela consegue comprovar. Ela consegue comprovar a nível biológico quais as glândulas que a gente descarrega no organismo e quais as sensações que a gente vai ter. Então, o chakra básico, por exemplo, ele é ligado às suprarrenais. As suprarrenais é o que vai estar te estimulando para a sobrevivência. Então, quando você está passando por alguma situação de risco, de perigo, você vai ter uma descarga de adrenalina que vai para toda a corrente sanguínea e vai para a tua musculatura e vai fazer com que o teu pensamento também haja instintivamente. Ele vai agir para sobreviver, para a sua sobrevivência, para a vida ter reações para manter o corpo vivo. Então, cada um desses chakras, ele vai trabalhar a um determinado nível de energia. As energias que estão mais baixos, esse chakra básico, ele, em termos energéticos, ele está ligado ao seu cóccix, lá embaixo. Então, ele pega muito da energia que vem da Terra, a energia telúrica, a energia que vem da irradiação da Terra, que te dá energia. Ele tem uma determinada cor que é de uma frequência mais baixa, é de cor vermelha, se você for estudar isso. Também esse chakra vai ser muito responsável pela sua vitalidade, quantidade de ferro que você tem no organismo, energia que você tem para fazer as coisas. Ele é isso, é o chakra básico, é o chakra da vida.
Interessante. E depois desse chakra, a gente tem um chakra que a gente chama de chakra esplênico, que ele é ligado à tua sexualidade. Então ele fica do lado esquerdo do corpo, mas ele é ligado ao teu equipamento sexual. E ele é responsável pela tua energia sexual, pela tua sedução, pelo teu prazer, pela tua vitalidade sexual, pelo seu instinto de reprodução. Depois você vai ter um chakra que a gente chama de chakra solar, plexo solar. Plexo, se lembra? Conjunto de nervos e vasos que estão ligados a uma determinada glândula. Então, esse chakra, ele tem a ver com as tuas relações sociais, com a tua comunidade, com o teu instinto de grupo. Ah, minha família é o que mais importa. Os meus amigos são o que mais importam. Meu time de futebol, tudo isso é gregário. É instinto de grupo. Tá? Então, a gente tem esses chakras abaixo de uma musculatura que a gente chama de diafragmática, que fica abaixo dos pulmões, que eles separam dois níveis de chakras. Um que são os instintivos, que servem para preservar as nossas energias de sobrevivência mais básicas, nossos instintos de sobrevivência, nossos instintos da sexualidade, instintos de reprodução e instintos de grupo, instintos gregários. E os que estão acima do diafragma, dessa musculatura, são os chakras que são ligados aos corpos mais sutis, com mais intensidade. Aí nós temos o chakra coronário, que ele caracteriza a amorosidade, ele caracteriza a sabedoria, ele vai se caracterizar pela produção e a conexão com um tipo de energia sublimada desses chakras inferiores. Depois eu vou estar falando sobre a relação de cada um dos chakras e a sua sublimação de energia. Depois a gente tem o chakra laríngeo. Esse chakra laríngeo, ele é responsável pelo nosso processo de criatividade. Então, quando a gente consegue ativar esse chakra, ativar essa energia, que também tem uma determinada cor, tem uma determinada frequência, que ela é maior do que as frequências que funcionam abaixo. Vamos lá. E quando eu estou falando frequência, eu estou falando de nível de energia, tá? Então, você imagina assim, você imagina um ventilador de 4 pás. E que ele está lá no básico, é um ventiladorzinho que quebra a energia em 4 pás. Então imagina que você vai fazer uma vitamina e você vai fazer uma vitamina de abacate. Tem 4 pazinhas para fazer o teu abacatezinho. Né? Então imagina um ventilador que quebra a energia em 4 partes. O básico, que está lá embaixo, voltado para a Terra, que é essa energia mais densa, né? E depois eu vou estar falando mais profundamente as energias que ela está vinculado a esse chakra básico. Ele passa a ser responsável pela nossa iluminação, quando ela é ativada um determinado tipo de energia. Mas lá para frente, em outros vídeos, eu vou estar falando sobre isso. A gente chama essa energia que está no básico e sobe pelo básico e vai iluminar todos os chakras, nós chamamos de Kundalini, que também se dá o nome de energia da Terra, tá? Energia Kundalini, que nós captamos e transformamos essa energia. Agora imagine essas 4 pás que a gente tem lá no chakra básico, lá no cóccix, lá no final da coluna da gente. Lá no alto, aqui em cima, enquanto a gente tem 4 pazinhas, 4 pétalas lá embaixo, aqui a gente tem 1000. Então você imagina assim, uma voltinha do liquidificador que vai quebrar o teu abacatezinho em 4 vezes no liquidificador. Aqui em cima você tem uma turbina. Imagina um avião que é monomotor com 4 hélices. Imagina um avião com uma potência enorme de turbina, que cada hélice são 1000 hélices. Então com uma potência muito mais alta. Então, nós, quando vamos estudar esse processo mais ligado ao Oriente, os yogas estudam isso, os chineses estudam, os japoneses, a cultura oriental estuda bastante isso. Tá? Os hindus estudam também isso. Então, os chakras que são abaixo do diafragma são chakras instintivos. E os chakras
acima do diafragma, eles estão conectados à espiritualidade maior. Então eu falei do cardíaco, dentro desses chakras da espiritualidade maior, do eu superior. Aí a gente tem esse chakra que é da garganta, né, que é ligado com a tireoide. E depois a gente tem um chakra que a gente também dá o nome de terceiro olho. Né? Esse chakra ele é responsável pela organização de todos os outros chakras. Os outros chakras inferiores, tá? Mesmo os instintivos e os ligados à espiritualidade. Quando a pessoa tem uma expansão de consciência, ela vai ter esse chakra coronário aqui funcionando a toda a potência. E normalmente as pessoas não têm esses chakras acima do diafragma conectados, trabalhando a velocidade que ele tem que trabalhar. Tá? Então você imagina, o básico é 4, o esplênico é 8, depois o gástrico é 12, o plexo solar 12, não o gastro. Depois a gente tem o cardíaco que é 32, e 16, depois a gente tem outro que é 32, e a gente tem o frontal que é 96. E depois a gente vai ter o chakra lá em cima que tem 1000 pétalas. Então você vê como é que isso funciona. Se a energia funciona de baixo e ela consegue ser pulverizada até lá em cima, a pessoa consegue ter uma conexão muito, muito forte com a espiritualidade. Então, pelo que a gente estuda, né, vamos lá, vamos separar um pouco aí a psicologia do processo dos estudos que a gente faz com relação a essa outra ciência, né? Que dentro da psicologia a gente vai ver assim, se a pessoa está falando muito conteúdos de sexualidade, muitos problemas familiares, a gente está falando tudo isso dos chakras que estão abaixo do diafragma. Quando a pessoa já tem uma compreensão mais social, ela vai ter uma crise sobre os problemas que tem no mundo, ele vai ter uma visão política mais universalista, a função que toda a humanidade tem aqui na Terra, o nosso trabalho, ele vai estar trabalhando com cardíaco, com compaixão, com outra compreensão. Se ele está trabalhando com uma criatividade, elaborar arte, fazer cultura, fazer a ciência, que é uma forma de fazer arte também, ele está trabalhando mais com esse chakra laríngeo. E quando ela busca toda essa organização desse conhecimento, dessa energia, ela vai estar trabalhando muito com esse chakra frontal. E quando ela está trabalhando para esse eu superior dela, ou para o self, que a gente chama de, em termos de psicologia, ela vai estar trabalhando mais com esse chakra coronário. Então, para cada pessoa que vem na terapia, a gente vai estar trabalhando com nível de consciência que ela vai estar trazendo esses problemas. Os problemas são mais egóicos, mais egoístas, mais próximos. Eles são problemas que estão trabalhando mais com esse equipamento todo que a gente tem abaixo do diafragma, né? E aí você vai ter o teu sistema digestivo, você vai ter o teu estômago, você vai ter o teu rim, os teus intestinos, tem todo um determinado processo. Até as doenças que vão te atingir dentro do teu corpo, elas vão estar conectadas mais ou menos a um chakra do que o outro. O que liga esses chakras uns aos outros, nós chamamos de nadis. É como se fossem fios ou dutos de energia que ligam um chakra ao outro. Então, os chakras, eles expressam a consciência, eles estão ligados à consciência. E eles transmitem energia para dentro, para fora, para cima e para baixo. Então, você pega a energia do mundo, você tem o teu conhecimento, a tua consciência, e você vai colocar ela para fora do mundo. Eles trabalham assim, eles pegam energia e mandam energia o tempo inteiro. Eles trazem conhecimento para dentro e mandam energia da gente para fora. Então, o tempo inteiro a gente está trabalhando como se fossem vários motorzinhos, que quem organiza esses motorzinhos é a nossa consciência. Então, cada consciência vai estar polarizado num determinado aspecto dentro desse chakra. Tem
Tem uma pessoa que está polarizada em querer sobreviver, em querer lutar pela vida, pela sobrevivência. Ela não pensa nada além disso. Tem uma outra pessoa que está mais conectada à sexualidade, tudo que é importante na vida tem a ver com sexo, com prazer, está conectada mais a essa energia. É um nível de energia. A outra está conectada à minha família, que é importante, o clube que eu pertenço, as pessoas que acreditam, o meu político que eu escolho para torcer. Tudo isso tem a ver com esse chakra aqui de cima, que a gente chama de plexo solar. Tá? Quando a pessoa vai ter uma, né, o cardíaco ele vai retratar as outras energias que estão aqui embaixo também. Mas aí a pessoa vai ter mais uma sensibilidade pelos animais, ela vai ter uma compreensão maior pelas guerras, ela vai trabalhar mais com compaixão com os outros seres humanos, ela vai ter uma compreensão que a gente não está sozinho no mundo, que a gente vive num sistema muito mais amplo, né? Ela vai estar preocupada com as matas, com as culturas, com a poluição que a gente gera no planeta. Ela vai estar tendo ações mais conscientes e mais voltadas a um ganho da humanidade e de todos os seres, tá? Das plantas, dos animais. Então ela vai ter uma visão diferente sobre a vida. E essa criatividade do laríngeo é isso, ele também é ligado a um outro chakra. Então vamos entender, eu vou começar a passar algumas coisas para vocês entenderem. Então, o chakra esplênico, que é o sexual, ele tem uma conexão, um dos dutos dele, um canalzinho de energia ligado à tiroide, ao plexo laríngeo. Então, o que acontece? Quando você trabalha legal com a sexualidade e você começa a trabalhar com a tua criatividade, você vai falar bem, você vai trabalhar como um professor, você vai estar dando palestras, você vai estar trabalhando diferente, porque ela tem uma energia diferente que está envolvendo a tua sexualidade. Então, quando a pessoa tem esse chakra envolvido, ele vai até trabalhar com sedução, mas com um interesse que não é próprio, individual. Eu não estou tendo esse interesse para ter lucro. Eu sou um professor que trabalho com esse chakra. Né? Então, eu dou aulas de matemática. Eu vou seduzir os alunos para mostrar o quanto a matemática é importante na vida da gente. O quanto é legal conhecer a matemática. Você conhece a matemática, você conhece como são as relações, os percentuais sobre as coisas, você tem a matemática te ensina como é que o mundo funciona. A relação entre os astros, entre os planetas, a atmosfera, as forças. Você pode fazer tudo com a matemática. Então, esse professor ele vai estar usando essa energia, não para ele, ele vai estar usando essa energia para você se entusiasmar, ele vai estar colocando para fora essa energia, entende? O cardíaco é a mesma coisa. As pessoas que têm um cardíaco desenvolvido, você fala com a pessoa e você se sente bem, você se sente acolhido, você sente que tem uma energia amorosa. Às vezes a pessoa tem até dureza, você sabe que por trás daquela pessoa tem um coração bom. E aí você sente essa energia que a pessoa está mandando para você através do cardíaco. Né? E quando a pessoa tem essa espiritualidade, essa conexão com essa espiritualidade, ela vai estar falando sobre essa compreensão dessa vida espiritual dentro de um processo da materialidade. Então não existe uma vida espiritual só lá, sem você estar fazendo as coisas aqui. Se você pertence a uma determinada religião que persegue, que mata os outros, que critica, que é uma coisa aí que você não está expressando espiritualidade nenhuma. Você está expressando sentimentos que estão inferiores ainda. Isso é instinto de grupo quando você está defendendo uma determinada religião e está ofendendo a outra. Percebe? Então, o trabalho da gente é fazer com que esses nadis, que são atitudes, eles se entopem de energia como se fossem tubulações mesmo. Então, o processo que a gente tem que fazer é desentupir essas coisas, entende? É fazer com que a consciência, cada vez, ela se exprima atrás de valores e com consciência individual
e coletiva a um nível cada vez maior. Os processos morais, eles são individuais, eles têm uma importância sim, mas eles estão mais sujeitos a alguns erros. Quando a gente vive determinados processos éticos, são processos que você tem que viver dentro da sociedade. Então, quando a gente segue uma determinada lei, a gente está seguindo um determinado processo ético. Agora, as pessoas que têm uma evolução, um desenvolvimento, uma consciência maior, ela vai ter o processo moral dela muito conectado ao processo ético. A gente fala que é uma moral cósmica, uma moral do universo, uma moral ética universal. Então, é todo um trabalho que a gente vai desenvolvendo dentro da nossa consciência. Então, existem leis, e as leis, elas são universais. Elas não existem só aqui na Terra. As leis que funcionam na Terra funcionam por causa da massa do planeta, a distância do planeta que está do Sol, da Lua, de Marte, de Vênus. A gente recebe uma irradiação, uma atração, e todas as leis que estão em função disso, da eliminação de tudo. A gente conhece muito pouco da ciência. Então, outros países, outros planetas, países que eu estou falando, né? outros planetas, outros mundos, também seguem todas as leis que tem aqui. Cada uma de uma forma um pouco diferente, que vai ter a sua relação e a sua importância dentro do universo. Né? Se a gente tem a Lua aí, que a Lua explode, cai um meteoro na Lua, explode a Lua, vai afetar muito a vida da gente. Né? Acabar muito provavelmente com a vida que a gente conhece aqui na Terra. Vai ter outra vida, mas não a que a gente conhece aqui na Terra. Então a Lua tem uma importância, sim. O planeta Terra tem uma importância, sim. Estamos sujeitos às leis. Agora imagina se o Sol explodir. O que vai acontecer com essa parte do universo? Então, dentro desses processos, dessas leis, existem as hierarquias. Esses chakras, cada um desses teus chakras, eles são conectados à tua energia, à tua consciência e a consciências maiores, mais evoluídas. Como se fossem frequências de rádio, né? Você vai ter rádios que funcionam na frequência de amplitude modulada e você vai ter lá gigahertz, que funcionam numa frequência muito mais alta. Então, tem seres dentro dessa consciência maior que, se a gente estiver trabalhando aqui, a gente nunca vai alcançar lá em cima. Entende? Então, esse é o trabalho da terapia. Quando eu estou falando isso, eu estou falando dentro de uma visão mais oriental, é o que eu estou usando esses nomes, tá? Mas um bom trabalho de terapia, de psicologia, a gente vai se utilizando de todos esses elementos para fazer com que todos esses traumas, esses nadis todos que estão entupidos, que ligam um chakra ao outro, tenham cada vez estejam fluindo uma energia maior, não estejam entupidos de energia, entendeu? Então, assim, a importância da gente ter muito conhecimento, ter suporte, ter bagagem, ter cancha, ter idade, é o conhecimento que você tem sobre o trabalho que você vai fazer. Não é que você pode errar, todo mundo pode errar. Todo médico pode errar numa cirurgia, todo terapeuta pode errar numa sessão ou outra, numa determinada conduta. Nós somos humanos, nós estamos sujeitos a erro. Mas quanto menos erros a gente cometer e a gente trabalhar para esses erros não ocorrerem, melhor. Né? Mas é muito importante a gente perceber que a idade e a experiência, ele traz esse conhecimento em várias áreas. E esse conhecimento é o que tem que ser o precursor do teu processo de evolução, de abertura, de expansão da consciência. Né? Consciência e energia não são a mesma coisa, eu ainda vou falar sobre isso. A consciência, ela se utiliza da energia para se expressar, mas energia e consciência são coisas diferentes. Tá? Um pedaço de madeira tem muita energia, mas ela não tem consciência, a madeira está morta. Não estou falando de uma árvore, tá? A árvore, ela tem uma consciência. O cachorrinho tem uma consciência, o gatinho tem uma consciência, o macaquinho tem uma consciência, o gatinho, o leão, o leopardo, os
os minerais, aí a gente vai estudar um pouco mais profundamente outras coisas, aí já é um outro aspecto. Mas os vegetais, eles também têm uma consciência. E quando a gente está consumindo cada um dos vegetais, a gente está entrando em contato com essa energia. Então, quando você vai se curar, muitas vezes, de algumas doenças, você vai estar usando um floral ou uma medicação, você está usando basicamente o princípio ativo de uma consciência. É uma coisa que é para a gente estudar mais profundamente para frente. Espero que todo mundo tenha chegado até aqui, pelo menos as pessoas que se interessam por esse assunto. Se você puder, siga o canal. Eu falo isso no final, não no fim, porque é no final que você vai ver se é um tema interessante ou não para você. E faça um comentário. Se você gostou do assunto, se você não gostou, se você quer saber mais profundamente sobre aquilo, se você concorda ou discorda, eu estou aberto a críticas positivas. Críticas positivas é o que leva a gente ao crescimento. As críticas negativas é o que fazem com que a autoestima da gente se abaixe, e a gente não tem que ir atrás de críticas negativas. A gente tem que ir atrás do que é bom, o que alimenta o espírito, a nossa alma, o que faz brilhar a nossa existência aqui na Terra. Um abraço a todos.